você está querendo iniciar na customização de tênis e não sabe o que fazer para aprender essa habilidade, nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos do porquê você deve começar customizando desenhos mais simples e como isso vai beneficiar você a se tornar um artista profissional na customização de tênis de forma mais simples e eficiente. Vou te mostrar o caminho essencial que você deve seguir para conseguir se manter em constante evolução utilizando desenhos mais simples para você entender as técnicas por trás de cada etapa na customização de tênis. Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema e eu vou te explicar agora detalhadamente. Eu separei esse tópico aqui em 3 fundamentos importantes. Benefícios de iniciar com projetos simples, então vou te explicar os benefícios que isso vai ocasionar na hora que você começar a aplicar as técnicas nos seus trabalhos aí no dia a dia. Técnicas fáceis para você usar e aplicar, que são acessíveis, e como você vai desenvolver a sua criatividade e o seu estilo pessoal para criar os seus trabalhos com exclusividade para os seus clientes quando você tiver mais conhecimento e mais habilidade. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os benefícios de iniciar com projetos mais simples. Eu separei aqui em 3 tópicos: aprendizado progressivo, custo reduzido e menos chances de erro. Então, quando eu falo em aprendizado progressivo, eu estou dizendo que começar com projetos simples permite que você entenda as técnicas básicas da aerografia, como o controle do aerógrafo, aplicação de tinta e uso de stencils. Essa é uma forma de adquirir confiança aos poucos, evitando frustrações que podem ocorrer em projetos mais complexos. E isso acaba impactando quando você decide começar por desenhos mais complexos, você acaba não entendendo o que está ocasionando aquele possível erro que você está cometendo, ou o que está levando você a chegar num resultado que não é o que você esperava. Então, entender os fundamentos ali na customização de tênis é o primeiro passo para você entender como usar o aerógrafo, como você trabalhar com o pincel, como você entende se a tinta está numa diluição boa ou não. É por passos curtos e objetivos para você ir avançando aos poucos. Um outro ponto também é o custo reduzido. Então, customizações simples geralmente exigem menos materiais e equipamentos, o que significa um investimento inicial menor para quem está começando, e essa é uma maneira de testar a técnica sem gastar muito. Então, se você está querendo começar na customização de tênis e não tem aerógrafo, não tem compressor, não tem problema. Você pode comprar uma tinta, a da Veox Custom, que é uma das tintas que eu gosto muito de usar, e ela é à base de água, então você não tem problema com cheiro agressivo, algo do tipo. E aí você pode comprar ali uns 2 pincéis e começar a praticar as técnicas para fazer ali os seus primeiros trabalhos na customização de tênis. E isso facilita. A barreira de entrada principal é essa, é o custo para você iniciar num trabalho ou aprender uma habilidade. E aqui você pode ver que o custo se torna baixíssimo para você começar a fazer suas customizações. E isso é um ponto muito interessante para você que quer aprender a customizar os seus tênis. Um outro ponto é menos chances de erro, que significa que projetos simples são menos propensos a erros e problemas técnicos. Isso ajuda a criar uma base sólida de habilidades, permitindo que você se concentre em entender o processo de customização sem se preocupar excessivamente com detalhes complicados. Então, quando você elabora um trabalho e esse desenho é mais simplesinho, você de cara consegue identificar aonde você errou e aonde você acertou. Se você pegar um desenho muito complexo e você não saber o que você está fazendo, dificilmente você vai conseguir identificar aonde estão os possíveis erros nas etapas que você seguiu para chegar naquela conclusão. Pois com um desenho mais simples, quando você faz esse desenho, você automaticamente sabe que 2 etapas para executar um trabalho, você sabe, eu errei na primeira etapa, então eu devia ter melhorado, feito assim, assim, assado. Com essa forma de pensamento, você vai conseguir aprender a técnica de customização muito mais rápido e, claro, você vai identificar as etapas que você precisa se concentrar em melhorar no dia a dia, pois aprender a usar o aerógrafo não é tão difícil, saber diluir a tinta já leva um certo tempo e é uma certa prática, e isso é um ponto fundamental que também afeta a qualidade do seu trabalho. E se você não entende cada
etapa do processo, o seu resultado acaba sendo prejudicado e você não entende o porquê isso está acontecendo. Então, saber ali como evitar esses possíveis erros é uma das formas de seguir realizando desenhos mais simples. Com desenhos mais simples, vai ser mais fácil de você identificar esses erros e como vai corrigir eles também individualmente. E aí nós partimos para a próxima etapa, que é o quê? Técnicas que você precisa usar e que são fáceis e acessíveis. Eu separei aqui, o uso de ferramentas básicas e personalizações simples e rápidas. Então vamos lá. Quando eu falo sobre ferramentas básicas, o que eu quero dizer? São técnicas como pintura com pincel, uso do aerógrafo ou marcadores, que pode ser no caso aqui a Posca. São recomendadas para iniciantes porque são fáceis de usar e muito acessíveis. Então quer dizer o quê? Hoje em dia você encontra diversas marcas de pincéis que você pode usar para começar a brincar ali e testar as tintas, testar os desenhos mais simples que você tem como objetivo entender como funciona. E depois tem os aerógrafos. Hoje em dia uma variedade de marcas, especialmente a OneTools, tem vários aerógrafos com muito acessíveis para qualquer artista e sem contar que eles entregam bons resultados. Eu falo isso porque são os aerógrafos que eu uso para fazer minhas customizações ali de nível profissional. E também tem os marcadores, que são a Posca especificamente, pois a Posca ela tem uma tinta que quando ela é aplicada no couro, ela não sai facilmente e isso é um ponto positivo da Posca se você quer começar a entender como funcionam as customizações. Então a Posca dá para você usar de boa ali para começar a fazer umas brincadeirinhas. E esses fatores é o que vai tornar a sua primeira experiência, o seu primeiro contato muito mais fácil e acessível. Então, para começar, você não precisa de muitos recursos. Você pode começar com um aerógrafo e o compressor e algumas tintas. Depois, ou se preferir, pode começar pelo pincel. O pincel também é uma verdadeira ferramenta que, se você souber trabalhar, ela vai te entregar resultados muito interessantes na customização de tênis. E ali o outro ponto, personalizações simples e rápidas. Métodos como stencil, degradê e aplicação de pequenos detalhes como nomes e logos ajudam a criar designs impactantes sem exigir muita habilidade técnica. Quando a gente fala de customização, estamos nos referindo a qualquer coisa que você aplique ali no seu tênis, ele já se torna uma customização. Então, se você quiser uma customização complexa, quanto mais elementos, mais desenhos você implementar, vai tornar o seu trabalho mais complexo e automaticamente mais demorado. Se você for fazer uma customização mais simples, que é o que eu recomendo se você quiser começar nessa área, é fazer degradês, pinturas uniformes ou até mesmo nomes, logos. Esses são os desenhos mais simples que você vai ter disponível para começar com pouco recurso e com materiais mais simples. E esse caminho vai facilitar você entender o que comprar, quando comprar e como utilizar para aquele trabalho em específico. Com essa base de conhecimento, você vai conseguir otimizar ali os recursos que você está investindo para ele retornar em resultados nos seus trabalhos. Não adianta você começar com todos os equipamentos disponíveis se você não sabe como utilizá-los nos seus projetos. E esse é um ponto fundamental na customização de tênis. E logo em seguida temos o desenvolvimento de criatividade e estilo pessoal. Quando falamos de desenvolvimento do seu estilo próprio e experimentação sem pressão, são fatores que você deve levar em consideração nessa área da customização de tênis. Estilo próprio, o que significa? Ao trabalhar em projetos simples, iniciantes têm a oportunidade de experimentar cores e padrões para encontrar um estilo próprio. Isso é importante para que no futuro suas customizações tenham uma identidade única. O que significa que quando você começa a utilizar as ferramentas como pincel, marcadores, como a Posca ou aerógrafo, você começa a entender que cada um tem uma peculiaridade e você aplicando no tênis de diferentes formas, ele vai te dar um efeito, um resultado diferenciado. E o estilo próprio nada mais é do que uma combinação específica desses resultados específicos, desses resultados esperados, que vai te retornar uma combinação de um design. Esse design é o que torna o seu trabalho a sua marca. Então, quando alguém falar assim, eu quero criar um estilo próprio, é isso aí, você entender como funciona o aerógrafo, como funcionam os marcadores, como funciona o pincel e quais efeitos você consegue fazer com cada um deles e como você combina todos esses efeitos
efeitos de acordo, claro, com a necessidade do cliente para tornar o seu estilo a sua marca. Então, para você dominar isso, criar um estilo próprio, você tem que entender a fundo cada recurso que você tem disponível para fazer ali no seu trabalho. E essa combinação, você automaticamente vai criando o seu próprio estilo. Isso é muito fácil de identificar quando você acessa os perfis de artistas que você vê ali customizando tênis. Você pode ver que tem um padrão na repetição daqueles trabalhos que aqueles artistas utilizam. É claro, a gente vai tratar sobre isso mais em outras aulas, mas aqui é uma palhinha do que você pode começar a entender como tudo isso se encaixa ao longo do processo. Por isso que é muito importante você começar com trabalhos e desenhos mais simples para fazer ali os seus primeiros projetos. Assim você vai começando a entender como cada efeito funciona, como eles se conectam e como você pode transformar isso num estilo próprio. E depois temos aqui a experimentação sem pressão, que significa que projetos simples permite que os iniciantes experimentem cores e estilos sem a pressão de alcançar um resultado perfeito, ajudando a encontrar o seu estilo único e criativo. Então, se você não tem ali aquela urgência de ter que entregar um trabalho ou aquela urgência do trabalho ficar perfeito, a forma como você vai conseguir desenvolver aquele trabalho é muito mais tranquila e muito mais satisfatória no resultado final. Principalmente quando você faz 2, 3, 4 vezes o mesmo trabalho e vê que você evoluiu o resultado final. Então não basta você pegar um desenho, fazer ele agora e depois tentar reproduzir outro desenho totalmente diferente. O objetivo de quando eu recomendo você iniciar é pegar um desenho específico, pode ser do Bob Esponja, ou um desenho até mais simples, uma pintura, um degradê, e você fazer ele 3, 4 vezes de formas diferentes para você ver o resultado e como cada uma dessas formas vai mudar drasticamente, pois com o primeiro projeto que você faz, você tem muitas objeções, muitos obstáculos para resolver. No segundo, você já tem uma quantidade muito menor para resolver. Quando você estiver fazendo a quarta, quinta vez, você vai perceber que vai se tornar algo muito mais automático. E isso torna a sua experimentação totalmente sem pressão. E esse é o foco quando você está iniciando. Você não ter pressão na execução. Pois se você começar já tentando querer ter clientes para executar esses trabalhos, você vai ter muita pressão e muitas dessas vezes essa pressão acaba te prejudicando no resultado final. Então, para isso não acontecer, segue aqui essas etapas que eu tô te mostrando, que é o que? O benefício de iniciar com projetos simples. Você não precisa iniciar com projetos complexos para aprender a técnica da customização de tênis, e use técnicas acessíveis, desenhos, ferramentas básicas e personalizações simples, que são degradês, efeitos de textura e por aí vai. São os stencils em si que vai te entregar esses padrões aí de preenchimentos uniformes ali no seu trabalho. E para você treinar a sua criatividade, o seu estilo, é combinar todos esses elementos com um resultado final. Então, com essa combinação de elementos, você vai conseguir dominar a customização de tênis e começar a evoluir facilmente, dia a dia, progressivamente, sem ter dificuldade nesse processo. É claro que aqui é uma parte mais geral, uma explicação mais global do processo, mas com cada passo que eu te expliquei aqui, se você aplicar a partir de hoje, vai ser muito mais satisfatório a forma como você aprende a customizar os seus próprios tênis. Se você tiver alguma dúvida, é só me dizer aqui nos comentários abaixo desse vídeo, e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, até!